Geral. E hoje a nossa aula é do módulo Canto para Geral. É isso mesmo, você que adora cantar, seja no chuveiro ou que almeja uma carreira, hoje é o dia de você conhecer algumas técnicas de aquecimentos, de preparação vocal, de escolha de repertório e também falar um pouquinho sobre grandes cantores da história, um pouquinho da história do canto e os benefícios que o canto tem para a nossa vida. Vamos lá? Primeiro, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os benefícios. Bom, a gente já conhece o ditado, né? Quem canta, seus males espanta. Isso significa que nós conseguimos expressar coisas boas e ruins através do nosso... Olá, seja bem-vindo ao Cultura para Geral. E o módulo de hoje é Canto para Geral. É isso mesmo, você que gosta de cantar, seja no chuveiro ou mesmo uma carreira, hoje é o dia de você se preparar e conhecer um pouquinho mais sobre o canto, seja ele solo, seja ele em coral. Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas que preparam os cantores para subir no palco, os aquecimentos, como cuidar da voz, e a gente vai fazer tudo isso juntos. E também falar um pouquinho sobre os benefícios de cantar, como a gente conhece o ditado, quem canta seus males espanta. Isso significa que se expressar através da voz, cantando, faz muito bem para nós. Pode perceber, quando você está muito feliz, você canta no chuveiro, às vezes você vai lavar uma louça, arrumar a casa e você está cantando. Isso significa que você está leve e até mesmo quando você vai treinar, pegar peso ou correr, você bota uma música que te motive. Então, com tudo isso, a importância que o canto vai ter na sua vida, ou que já tem, a gente vai começar a trabalhar isso hoje, ok? Primeiro, eu queria falar com você um pouquinho do que é o instrumento voz. A nossa voz, ela é formada por cordas vocais. Essas cordas, nelas existem tensões. Essas tensões podem ser agudas, médias e graves. Quanto mais aguda, mais as nossas cordas vão trepidar, vão se encontrar. Quanto mais nós precisarmos falar mais alto, mais estridente, mais elas vão se juntar. Ou seja, nós temos, por exemplo, as cordas vocais na nossa garganta, tá? Quanto mais agudo você quiser cantar, mais elas vão se fechar, se comprimir para que você atinja esses agudos. Diferentemente para o médio e para o grave, quando elas começam a se separar. Então a gente já tem essa primeira ideia. Como funciona o nosso mecanismo de voz? Imagina uma caixinha de som. Percebeu? Parou, pensou, lembrou? Vou até deixar aqui um desenho de uma caixa de som aqui do seu lado. Então a gente tem a mecânica da caixa de som aqui embaixo, onde a gente vai encontrar as partes dos subs, dos graves, das regiões baixas, da preparação da caixa. Nós temos o pescoço, que é como se fosse a parte que liga aquela corneta aqui na parte da caixa de som, que é a nossa voz. E o bocal da caixa de som, onde sai o som, é a nossa voz. Então, conforme nós nos posicionamos, nós procuramos ter uma boa dicção, nós temos um local arejado e também, lógico, preparação, aquecimento, a gente consegue usar a nossa voz da melhor maneira possível. Então, eu queria já partir com vocês para os exercícios. Nós temos pré-aquecimentos, né, que são antes de cantar, e tem aquecimentos que são pós-canto, ou seja, depois que você cantou, também existem aquecimentos que você vai precisar fazer para poder descansar sua voz. Mas, professor, como que eu cuido da minha voz? Antes dos aquecimentos, tem também o seu dia a dia, a sua rotina, que pode te ajudar muito a você estar cuidando da sua voz, a você estar preparando a sua voz da melhor maneira. Uma delas é a sua alimentação. Por exemplo, não sei se você sabe, mas se não sabe, está sabendo agora. Refrigerante, fritura, coisas muito geladas, alimentos muito gelados, atrapalham a performance da nossa voz. Lógico, se você não é uma pessoa que vai viver do canto, você não vai se preocupar tanto. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma rotina, que canta na noite, que canta toda semana, ou que canta na sua igreja, ou que canta em qualquer outro lugar com mais frequência, você tem que se preocupar. Se você pretende seguir uma carreira como cantor, você precisa se preocupar. Algumas das coisas que a gente pode estar fazendo para estar cuidando da nossa voz é já começar a trocar nossa alimentação. Ah, mas agora eu vou ter que deixar de comer coisas gostosas? Não. Por exemplo, se você vai cantar num sábado, na sexta-feira você já não toma nada gelado, você já evita fritura, você já começa a cuidar da sua voz. Alguns alimentos ajudam muito para que a nossa voz possa estar bem cuidada. Uma delas é a maçã, que ela hidrata, ela cuida das nossas cordas vocais, ela faz as nossas cordas vocais descansarem e permanecerem hidratadas.
Outra coisa que pode nos ajudar muito é a nebulização. A nebulização hidrata nossas cordas vocais, mantém elas descansadas. Eu tenho um exemplo aqui de um nebulizador, aquele que criança utiliza. Você vai parar um tempinho do seu dia, ou antes de aquecer, ou depois de aquecer, até mesmo depois de cantar, você pode utilizar o nebulizador por 5 minutos a 10 minutos. Você vai encaixar ele, vai nebulizar e você vai começar a respirar não somente pelo nariz, mas também pela boca, o que vai ajudar a você hidratar de forma direta as suas cordas vocais. Outra atividade que você pode estar executando, que vai ajudar as suas cordas vocais a estarem preparadas, descansadas e também hidratadas, que a hidratação evita rouquidão, evita pigarro, evita tosses secas, é também o borbulho na garrafa ou no copo, como você quiser. Vou dar um exemplo para vocês. Uma garrafa com água, um canudo, e vocês vão respirar pelo nariz e soltar pela boca, e borbulhar, e você vai soltar esse ar o máximo que você conseguir segurar de tempo. Um exemplo. Você vai fazer isso pelo menos de 3 a 5 vezes. E você vai começar a perceber que também a sua extensão vocal, a sua expansão também vai aumentar com o tempo. Você vai perceber isso conforme for fazendo os aquecimentos. Então, a partir do momento que você começa a cuidar da sua voz, a cuidar desse mecanismo, que é o maior instrumento que nós temos, o que tem mais modulações, o que tem mais variações e o que mais pode trazer resultados mais rápidos, você vai ter também esses resultados para você. Agora vamos falar um pouquinho sobre a respiração. A respiração no canto, ela é fundamental. A respiração nos ajuda a separar as frases corretamente, a ter uma melhor dicção, uma extensão vocal e segurar as tonalidades, o que é de grande importância para se manter afinado cantando. Então, nós vamos começar primeiro com a respiração nasal. Tanto para puxar quanto para liberar, você só vai respirar pelo nariz. Você vai puxar uma e vai liberar uma. Lembrando que quando você puxa até o final. E quando você libera todo o oxigênio sem deixar nenhuma reserva. Vamos lá? Lembrando que você pode fazer isso segurando de 5 a 10 segundos, um intervalo de apneia, para que você possa ganhar mais resistência. Agora vamos para o 2. Reparou? Quando eu puxei, o último foi mais forte. E quando eu liberei, o último também foi mais forte. Assim a gente vai fazer gradativamente, hoje até o número 5. Mas você em casa, você pode começar a perceber que está evoluindo e pode ir aumentando esse valor. Vamos para o 3. Vamos para o 4. Para o 5. Bom, você vai sentir a sua evolução e aos poucos você vai aumentando esses valores. Agora, nós vamos fazer uma junção. A respiração nasal com a oral. Um exemplo, eu vou puxar uma pelo nariz e uma pela boca e vou segurar de 5 a 10 segundos. Você vai começar a perceber a sua evolução. Vou dar um exemplo. E soltar pelo nariz. Vamos para o 2. Vou soltar 2. Vamos para o 3. E assim sucessivamente. Você vai perceber que a sua possibilidade de reservar mais oxigênio vai aumentar. Com isso, você aumenta a sua resistência e também melhora a sua afinação para poder manter tons longos, afinações longas dentro das canções que você for estar executando. Isso também vai te ajudar muito no seu diafragma. Um exercício muito importante para o diafragma é o do si, onde a gente puxa pelo nariz e libera a sílaba si pela boca. Libera sem muita velocidade para poder manter ela com maior resistência. Vou dar um exemplo.
você vai perceber que começa a perder força. E ainda assim você vai empurrar oxigênio. Aos poucos você vai aumentar esse tempo e você vai conseguir segurar mais tempo, o que vai te ajudar a ter também uma maior resistência. Outros exercícios que são fundamentais e que ajudam nas clarezas da nossa canção são os de dicção. Nós temos vários. Nós vamos treinar algum deles. Tudo isso para que você possa depois, no final dessa aula, estar tonalizando e vocalizando a sua voz e utilizando ela de uma maneira já aquecida, tá? Então, a primeira dicção que nós vamos utilizar é o de fricção labial. É aquela brincadeira de criança. Você vai fazer isso por pelo menos 5 minutos. Provavelmente os seus lábios vão formigar, vai coçar um pouquinho. Você respira, dá uma pausa e volta, não tem nenhum problema. Vamos lá? Você faz isso de uma forma frequente, de forma que você sinta o formigamento labial. Isso significa que a musculatura está trabalhando, está aquecendo, e isso vai te ajudar muito. Agora, o outro movimento muito importante é o movimento de I-U. Exatamente. Só que você não precisa fazer o som dessas vogais, mas o movimento de forma clara. Eu vou iniciar com o som da vogal e depois vou continuar somente o movimento. Vamos lá? Movimento de I-U. 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 Você vai fazer isso por pelo menos 10 minutos, ou até você sentir a musculatura formigar, que é um resultado de que você está trabalhando musculaturas que antes não estavam ativadas. Um outro exercício de dicção que vai te ajudar muito é o movimento de sim e de não. Você faz o biquinho de peixe normal e faz o movimento de não. Lembrando que você não mexe o queixo, você só mexe a musculatura labial. Você vai fazer 5 vezes o não e 5 vezes o sim. Vou dar um exemplo. Depois o sim. Você vai repetir isso por pelo menos também 10 minutos. Agora, você pode também repetir até formigar. E de 5 em 5 vezes você pode dar uma pausa para respirar, rápida, de no máximo 10 segundos. E já volta com a atividade, para que ela se mantenha ativa, ok? Beleza. Feito isso, a gente vai pular para um exercício chamado TRA. O TRA vai ajudar a gente, na verdade, é o som do TR com a dicção, com as vogais acompanhando. Tra, tre, tri, tro, tru. E o que vai ajudar a gente a ter uma melhor clareza nas palavras, uma melhor dicção. Vamos lá? Tra. Repete comigo. Tra. Tra. Vamos pro tré. Tré. Tri. Tro. Tru. Lembrando que você tem que usar bem a sua boca, para que ela fique no formato, para que a dicção saia mais clara possível. Vamos juntos mais uma vez? Tra. Tré. Tri. Tro. Tru. E você agora também vai fazer isso de trás para frente. Vamos fazer a sequência normal e depois voltar. Tra, tré, tri, tro, tru. Tru, tro, tri, tré, tra. Você vai fazer isso várias vezes. Quando você perceber que sua dicção está começando a falhar, você descansa um pouco, para que você possa trabalhar ela de forma descansada. Também não precisa se cansar muito. Depois de tudo isso, a gente vai entrar na vocalização, que é começar a usar as vogais ao favor do nosso canto. Porque tudo que você canta vai se resumir nas vogais. Cada estrofe, cada frase e palavra. Você vai ficar atento depois dessa nossa aula e vai começar a perceber isso. Isso vai te ajudar muito a segurar a afinação, a conseguir cantar as músicas que você gosta e também se expressar de uma melhor maneira, de uma forma mais clara, ok? Então, primeiro, nós vamos começar a acompanhar as notas musicais com as vogais A, E, I, O, U. Então, a gente precisa fazer exatamente um movimento bem claro. A, E, I, O, U, de uma forma que o movimento esteja totalmente evidenciado. Obviamente, quando você for cantar, não precisa deixar essa expressão tão marcada, mas para o exercício, para o aquecimento, é de suma importância. Um parêntese que eu quero fazer de observação com você é o seguinte: se você reparar, se a gente for contar desde o início da aula,
esse aquecimento vai ser bem grande. Então quero te dar uma dica em relação ao repertório. Se você sabe que as primeiras 2 canções que você vai executar são canções longas e lentas, você vai aquecer por mais tempo, porque a canção lenta, que demora a engrenar, que demora até o momento de ápice, ela demora a te aquecer. Agora, se você sabe que a primeira música já é uma música que vai vir forte, rápida, que explode, você vai aquecer menos, um menor valor de tempo, porque a própria canção ela já vai te aquecer. Outra coisa muito importante vai ser a sua postura em relação ao microfone, que já eu vou estar falando sobre isso. Agora, vamos tonalizar o nosso exercício com as vogais. Eu vou tocar uma vez e você vai acompanhar junto comigo, ok? Bom, reparou que primeiro a gente usou a vogal A. Agora eu vou tocar uma vez sem executar para que você possa executar aí. Vamos lá? Agora, depois que você utilizou a vogal A, você também vai trabalhar a E, I, O e U. Um exemplo. E depois você pode fazer uma sequência. A, E, I, O, U. Vamos lá? Outra também que você pode utilizar e que vai te ajudar muito é fazer essa sequência também de trás para frente. Por exemplo, A, E, I, O, U, O, I, E, A. Eu vou tocar essa sequência e você executa aí, tá ok? Vamos lá. Ok, agora você já vocalizou, já aqueceu e está preparado para cantar. Agora, coisas importantes na hora que você vai cantar: a sua postura e também a sua presença de palco. Existem grandes artistas, grandes cantores, que todos eles tiveram algo marcante na presença de palco. Por exemplo, Michael Jackson com sua dança, suas performances. Freddie Mercury com a sua performance de vigor e de altos gritos, mas totalmente afinados e pedindo a plateia que participasse com ele. No Brasil, Tim Maia, Ney Matogrosso e também tem aqueles que têm a expressão bem
bem pouco, não tem uma ação tão grande, mas que ainda assim uma expressão que marca. Por exemplo, Caetano Veloso, que em silêncio, sozinho, já faz uma presença importante no palco. Para isso, algumas coisas são muito importantes para que você possa se entender. Alguns exercícios que você pode praticar, um deles que é muito importante, é você cantar e falar também a letra da canção em frente ao espelho, ou em frente ao celular, se filmando e depois se autoanalisar. Provavelmente você vai achar muitos defeitos, mas também vai ter muitas coisas que você vai gostar. E assim você vai se autoanalisando e melhorando a sua performance. Uma das coisas muito importantes para que o seu público possa te entender de forma clara também, e junto com essa expressão, a sua canção, a sua música ser bem entendida, é a sua postura em relação ao microfone. Um exemplo. Se você canta com a voz mais potente, se você tem momentos grandes de altura durante o canto, você não precisa cantar em cima do microfone. Você pode cantar um pouco distante. Existem várias técnicas também em que a gente quer dar o efeito de eco, de um pouquinho de distância da voz, que é quando a gente distancia um pouquinho a voz do microfone e depois nós voltamos com ele para que possamos ter esse efeito. Agora, se você é uma pessoa que tem uma voz mais falada, uma voz mais doce, você canta um pouco mais próximo do microfone. Assim, todos vão te ouvir com clareza. E também, se isso for no estúdio, na hora da gravação, sempre você tem que se posicionar da melhor maneira possível. Por exemplo, quando é um microfone condensador, a gente se posiciona exatamente de frente. Esse é um dinâmico para palco, então a gente se posiciona com ele de frente para a gente. E uma coisa muito importante, tanto quando você está falando quanto cantando, é importante as pessoas ver o seu lábio, é importante eles verem o movimento dos seus lábios, porque se você canta dessa forma, ou fala dessa forma, as pessoas podem de repente estarem se guiando por você. E também se a gente for pensar em pessoas com algum problema auditivo que faz a leitura labial, não vai te compreender. Agora, se você colocou tudo isso em prática, entendeu cada uma dessas dicas e vai começar a se preparar melhor, eu peço a você que se dedique muito. É importante que você crie uma rotina. Se você fizer todos os dias essas atividades, de pelo menos a 20 a 30 minutos do seu dia, você com certeza vai ter resultados que vão ser incríveis e vão ser muito mais rápido. Claro, não existe milagre, mas você com certeza vai ter resultados grandiosos e vai melhorar muito. Então, espero que você tenha gostado. Continue acompanhando as nossas atividades. Dia 6, 7 e 8, o Cultura para Geral, com modelos incríveis de aulas, tudo sobre música. O nosso papo sempre vai ser contando um pouquinho da vantagem da música na nossa vida e também com atividades práticas para que você possa executar, tanto tocando instrumento, quanto cantando, cuidando ou seus processos de produção musical. Então fique ligado, tá ok? Tchau, tchau!